Seja bem-vindo a mais um vídeo do episódio da nossa série do 1000 aos 10 milão, onde eu invisto publicamente R$ 1.000 toda semana até a gente atingir o alvo de R$ 10.000 investidos. E o ponto importante é, estamos passando por um cenário de incertezas, nós temos previsões de Selic a 15% e a pergunta é, o que eu faço com o meu dinheiro agora? Então fica comigo nesse vídeo, já curte, já compartilha ele com o grupo lá no WhatsApp para a sua família, que nós já estamos começando mais um episódio da nossa série. Muito bem, se você não viu o episódio número 1, acompanhe aí, porque esses episódios são totalmente práticos, tá bom? E todas as vezes que nós gravarmos um novo episódio, nós estaremos trabalhando uma nova atualização de mercado, o que você vai perceber do meu racional para tomar uma determinada decisão para investir o nosso dinheiro. Beleza? Então, primeira coisa, você já curtiu esse vídeo? Então curta, para que mais pessoas que não sabem o que fazer com o dinheiro delas, poder esse vídeo atingir esse tipo de pessoa e ela aprender na prática, tá bom? E se você é uma pessoa abundante, compartilha com aquele seu amigo que também tem dinheiro parado na conta e não sabe o que fazer, tá bom? Porque esse vídeo é justamente para ele e para você. Então vamos lá, o que nós estamos passando e eu anotei pontos importantíssimos aqui para a gente estar trabalhando ao longo desse vídeo. Então, primeira coisa, a gente está passando aí por um cenário de transição, nós estamos terminando o ano e a gente está no cenário de transição no ponto no sentido de que trocamos agora o presidente e algumas incertezas vêm à tona. Então, uma coisa muito importante que você precisa saber é que o mercado financeiro não gosta, ele detesta incertezas, ele gosta de decisões. Então, todas as vezes que nós estamos passando por um cenário de incertezas, o mercado ele reage de uma determinada forma que é muito destoante do que geralmente ele anda ou caminha, tá bom? Qual que é o grande ponto e o ponto importante, tá? Primeira coisa que eu trouxe para você é que nós estamos aí com uma política de furar o teto de gastos, né? Então, o novo governo está prometendo aí furar o teto de gastos em cerca de 198 bilhões, isso mesmo, 198 bilhões de reais. Então, isso é muito simples de você entender. Então, imagina você na sua casa, tá? Você tem o seu salário, você paga seus gastos. Só que aí você decide fazer um gasto a mais. Ou seja, você quer extrapolar o quanto você está ganhando. Então, essa política de furar o teto de gastos é justamente você gastar a mais do que você arrecada, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o mercado está reagindo a isso, de tal forma que ele quer que os investidores, na verdade, que estão presentes dentro do mercado financeiro, estão assim, opa, está muito incerto esse negócio, eu quero um prêmio maior. E o que é esse prêmio? São juros mais altos. Ou seja, se você coloca o seu dinheiro para multiplicar, ele multiplica cada vez mais. Isso é o que significa, tá bom? Só que tem alguns pontos, 3 pontos importantes, tá? Se o governo quer furar o teto de gastos, ele tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. Ele tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Então, existem 3 formas que ele pode furar o teto, mas ele precisa arrecadar também mais dinheiro, tá bom? Não vou dizer que isso é bom nem ruim, cabe a você refletir sobre, tá bom? Aqui eu estou trazendo pontos muito importantes para você ter um entendimento sobre o assunto. Então, o primeiro ponto aí que o governo pode fazer para arrecadar mais dinheiro, tá? O primeiro ponto é aumentar os impostos. Então, o governo, se ele quiser arrecadar mais, o que ele pode fazer? Aumentar a alíquota de imposto, seja lá para os empreendedores, seja para o consumidor final, de tal forma que quando você vai comprar um produto, importa, por exemplo, um produto, esse produto vem aqui com a alíquota maior que você tem que pagar para ser liberado e esse produto chega na sua casa. E para o empreendedor, ele que compra produtos a determinados preços, pode ser que ele pague mais caro pela matéria-prima para ele produzir determinado produto, né? Então, o governo pode aumentar esse imposto de tal forma aí a arrecadar mais. O segundo ponto que eu trouxe para você, ele pode cortar as despesas de outro lugar. Então, o que nós vimos aí
ao longo de todo o histórico do Brasil é que muito se fala sobre investimento em educação, mas acaba que o investimento de educação é mínimo. Então o que pode acontecer? Seguinte, o governo pode ver assim, opa, isso daqui eu posso cortar, isso daqui eu posso cortar, então vamos pegar esse dinheiro e realocar esses recursos, tá bom? E a terceira forma, ele pode ganhar com a inflação. Sim, meus amigos, inflação alta é muito bom para o governo. Por quê, Igor? Como assim? Então, imagina o seguinte, tá? Você entende que a inflação é o aumento dos preços, ponto. Então, se você tem um determinado produto que custa R$10 e o governo ele tem uma alíquota sobre esse produto de 10%, então para cada produto que é vendido aqui ele tem R$1, ok? 10% de R$10. Só que aumentou os preços dos produtos. Esse mesmo produto de R$10 agora está R$15. E a alíquota de imposto aqui do governo ele não abaixa, mantém os 10%. Então agora você tem R$15 o produto, 10% a alíquota. Se você faz 10% de R$15, você tem R$1,50. Então, em um cenário onde você tem inflação maior, o governo arrecada mais dinheiro, tá? Então, são essas três formas, não foi decidido ainda, não foi a volta, o que será feito, apenas tem essas incertezas. O segundo ponto é muito importante também, é incertezas de quem que vai ser o ministro da Fazenda, tá? Não foi decidido ainda, então o mercado está apreensivo, está observando o que pode acontecer, de tal forma a precificar os preços aí dos investimentos, ok? Então, esses dois pontos são principais quando a gente está falando de mercado financeiro e são atualizações que eu estou trazendo para esse novo vídeo. Ponto importante, cara, se você tem um cenário de incertezas, não sabe o que vai acontecer, como eu comentei anteriormente, o mercado ele quer um prêmio maior, ele quer juros maiores. Então, acaba que a curva de juros, eu vou te ensinar isso agora, a curva de juros está projetando uma taxa Selic a 15%. Então, a gente tem até o primeiro semestre de 2023 que essa taxa Selic aumente aí devido a essas incertezas, ok? Então, o que é essa curva de juros? É muito simples, tá? Essa curva de juros, ela trata justamente de juros futuros. É muito simples você entender. Então, imagina que você vai plantar soja, ok? E aí você pega um dinheiro lá no banco. Só que o banco, ele vai ver assim, opa, ele vai plantar soja, é a primeira vez, ele nunca plantou, pode ter o risco dele não colher, então os juros vai ser tanto. Então, esses juros, ele está mostrando o quê? Que quanto maior for esses juros, quando você vai tomar esse dinheiro emprestado, é porque você está mostrando que tem um maior risco para esse banco, entende? Então, esses juros acabam sendo maior. Então, o juros, ele é proporcional ao risco. Quanto maior os juros, maior o risco dessa operação. E a mesma coisa ocorre com essa curva de juros futuro. Então, o mercado está vendo mais incertezas futuramente, então, consequentemente, ele está aumentando o preço das taxas de juros, certo? Então, Igor, o que você está fazendo, o que você está olhando, observando? Então, deixa nos comentários o que você achou até agora, que eu vou compartilhar minha tela para você ver que na prática o que eu vou fazer, investir os R$1.000 dessa semana, beleza? Então, vem comigo. Muito bem, eu estou aqui então com a tela do meu computador sendo compartilhada, né? E aqui você percebe que a CNN, né, ela comentou aqui, ó, juros futuros atinge maior nível desde 2016, mercado vê a Selic a 15% no primeiro semestre de 2023. Então nós temos essas duas incertezas, será que ela vai chegar a 15%? Será que ela vai se manter a 13,75%? De uma coisa eu sei, a gente tem que focar naquilo que a gente controla e a gente tem que ajustar a vela da nossa embarcação para a gente aproveitar as oportunidades, beleza? Então, dito isso, o que isso reflete, né? Então, o que nós percebemos? Aqui eu estou com a carteira ela disponível para ser consultada, tá bom? Então, o que nós temos? A gente vai fazer uma overview, tá certo? Dos nossos ativos que foram investidos na semana passada. O que nós temos aqui de resultado? O que aconteceu? Então, vamos lá. Então, eu venho aqui em Tesouro Direto. Então, perceba, a gente fez 3 investimentos, né? Investimos no Tesouro IPCA, investimos no Tesouro Prefixado e investimos no Tesouro Selic. Então, Tesouro IPCA, a gente está com prejuízo de R$1,81. Aqui em Prefixado, a gente está com R$1,01. E aqui no Tesouro Selic, a gente está com um lucro de 0,18. O que é de muita e extrema importância você entender? Essa metodologia aqui, ela foi simplesmente observado o que ia acontecer. Por quê? Olha só,
Esses títulos aqui, Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado, eles são títulos que ocorre o chamado marcação a mercado. É muito simples você entender. Se os juros da economia, ou seja, aqueles juros que a gente comentou sobre que ele está aumentando, se ele sobe, o preço desse título ele cai. Mas o inverso também é o contrário. Se os juros começar a cair, o preço desse título também sobe. Então, no curto prazo, se você fosse resgatar, você resgataria com prejuízo. Aqui no Tesouro Prefixado, a mesma coisa. Só que qual que é o ponto? É você entender o teu nível, o teu horizonte de tempo aí quando você vai investir. Então, não tem problema. Aqui você tem que entender que se o título está prefixado, faça chuva, faça sol, você vai ter essa rentabilidade no final do vencimento. No Tesouro IPCA, a mesma coisa. O objetivo aqui que a gente está investindo nesses títulos é justamente ganhar na marcação ao mercado. Esses juros, uma hora ele vai começar a descer. Então, quando ele começar a descer, o seu título vai ficar mais valioso e ele vai começar o preço vai subir. Então, se eu fosse resgatar, eu resgataria com lucro, certo? E o Tesouro Selic rendendo aqui todos os dias, tá? Ele está sendo mais defensivo aqui para a carteira. Então, esse foi o racional da semana passada. Para essa semana, a mesma coisa, tá? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, nós vamos investir 50% em Tesouro Selic, vai investir 30% em prefixado e 20% em Tesouro IPCA. O grande ponto é, você não tem que inventar a roda quando está investindo, você tem que ter uma metodologia clara. E quando você tem uma metodologia clara, você faz o que precisa ser feito, beleza? Então, vamos investir aqui o nosso dinheiro. Então, vamos lá aqui, nós vamos em Tesouro Direto, nós vamos investir mais R$1.000. Mais R$1.000. Então, bora lá. Tesouro Selic, nós investimos em Tesouro Selic 2000 e... Vamos confirmar aqui. Nós investimos em Tesouro Selic 2025. Cadê? Erro de gravação, meus ativos. Aqui. Então, nós investimos em Tesouro Selic 2025. Beleza. Então, a gente vem aqui em menu Tesouro Direto. Depois, o que nós vamos fazer é justamente investir em Tesouro Selic. A gente vai investir aqui. Então, quanto que eu quero aplicar? Quero aplicar aí R$500. Opa, R$500. Beleza, dá aproximadamente 0,04 fração desse título, tá bom? Eu vou informar a minha assinatura eletrônica para ser investido. Então, investir, vamos lá, se vai dar certo. Opa, ordem enviada com sucesso, tá bom? Vai estar aguardando o processamento. No próximo vídeo você vai ver se vai dar certo ou não, hein? Então já ativa o lembrete para quando sair vídeo novo você acompanhar aqui. Então vamos investir em Tesouro Prefixado. Vamos ver aqui então como que foi o nosso Tesouro Prefixado. A gente prefixou em qual ano? Deixa eu ver. Foi 29 e 26. Beleza, então a gente vem aqui, Tesouro Direto. Vamos marcar aqui de novo o mercado, Tesouro Selic Prefixado 2029, nós vamos investir R$300. Beleza, então a gente vai colocar a assinatura eletrônica de novo. Excelente, ordem enviada com sucesso, beleza. E por fim, Tesouro IPCA 2026. Vamos colocar aqui o restante do dinheiro aplicado. Então vamos lá, meus amigos. Pronto, investir. Então, investimentos feitos com sucesso justamente aí para a gente ter o nosso racional com essa metodologia bem alinhada. Possivelmente nos próximos vídeos a gente vai estar diversificando mais os nossos investimentos a analisar a situação do mercado, tá bom? Então, qual que é o grande ponto? Se você quer aprender de forma detalhada, assina aí o nosso Clube do Lucro mensal para apenas R$9,99. Você acompanha de perto o grupo lá do Telegram, ainda faz network, aprendendo a multiplicar o seu dinheiro de forma mais segura. Eu e minha equipe vai te estar dando para você suporte. Eu tive dúvida, manda lá nesse grupo. Então é um grupo de network, de crescimento. Se você quer multiplicar o seu dinheiro em 2023 de forma totalmente
possível e sem depender dos outros, quer transformar a sua vida financeiramente, assine esse grupo apenas por R$ 9,99 todos os meses e entre lá pro nosso grupo do Telegram, tá bom? Te espero no nosso próximo vídeo do 1000 aos 10 milão. Tchau, tchau!